Olá! Em Lucas capítulo 15, versos 11 a 32, na parábola do filho pródigo, encontramos um momento muito precioso, narrado no verso 20. O verso 20 nos diz que o pai, vendo o seu filho à distância, correu ao seu encontro para abraçá-lo, beijá-lo e acolhê-lo novamente no seio da sua família. Esse pai conseguiu ver o seu filho à distância porque estava esperando por ele. Deus também está esperando por você. Ele deseja que você volte para casa, porque o seu lugar é na casa do Pai. Não é em outro lugar qualquer, é na casa do Pai. Ele deseja que você volte para Ele, para os braços dele. O Pai disse aos seus servos: vamos celebrar, porque este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Nós só deixamos de estar perdidos quando estamos nos braços do Pai. Você pode andar pelos seus caminhos, pelos seus próprios caminhos, pelos atalhos da vida, por onde você quiser, mas você só encontrará a razão de viver, você só encontrará tudo aquilo que você precisa para viver nos braços do Pai. Aquele filho entendeu isso e voltou para casa. E o pai estava esperando. É interessante perceber que o filho havia saído do chiqueiro. Estava no chiqueiro disputando a comida com os porcos, porque no país onde ele estava, uma grande fome estava assolando a terra. E ele deve ter chegado à sua casa como um homem mendigo, totalmente sujo, maltrapilho. Mesmo assim, o seu pai o avistou de longe e percebeu que aquele não era um mendigo, aquele era o seu filho. O olhar de Deus é suficiente para perceber exatamente quem somos. E Deus está neste momento olhando para você, desejando que você, filho, volte para casa, porque o seu lugar é na casa do Pai. O Pai está esperando você retornar. Então volte logo. O que está faltando para você tomar essa decisão e voltar logo para casa? Diz a Bíblia que aquele pai correu na direção do filho. Na cultura do Oriente, não era comum que os mais velhos corressem na direção dos mais novos. Não, os jovens é que corriam na direção dos mais velhos. Os jovens corriam na direção dos idosos. Deus deseja que você volte e volte logo. Jesus Cristo é o correr de Deus na direção do ser humano. Deus em Cristo se humilhou como aquele pai, para que tomasse a providência de nos abraçar, nos beijar e nos acolher de volta na sua família. Jesus Cristo veio ao mundo para fazer isso. Portanto, o Pai está esperando você voltar. Faça isso o quanto antes. Não postergue mais, não adie mais, não deixe para depois a decisão que você precisa tomar hoje. Vamos orar? Pai Celeste, Deus bendito, obrigado, porque Tu és o Deus que respeita as nossas decisões, as nossas escolhas, inclusive aquelas mais terríveis, e ainda assim continua nos esperando retornar para nos abraçar, nos beijar e nos acolher novamente. Muito obrigado pelo Teu grande amor por nós. Ajuda-nos, ó Deus, e abençoa a todos aqueles que nos acompanham, para que tomem a decisão sábia de voltar para casa, porque o Pai
está à sua espera. É o que te pedimos e suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Que Deus continue abençoando você e a sua família, hoje e sempre. Amém.